E aí, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bora lá encerrar? Acho importante a gente encerrar esse processo de uma maneira, esse capítulo aí de uma maneira bem legal, falando um pouquinho sobre o processo de evolução, né? A evolução no processo, ela está relacionada ao conjunto de relações entre os indivíduos. Dessa forma, isso vale também para o ser humano, né? Já partindo do princípio de que essa história de que o homem descende do macaco é uma enorme mentira. Então a gente precisa ficar bastante atento em relação a esse processo e entender que o homem não descende do macaco, mas o homem ele apresenta ancestrais, né, entre os primatas, tá? Então essa é a primeira característica, tá? Então dos primeiros grupos que nós temos, né, nós temos os chamados prosímios, que incluem aí os primatas pequenos, em geral eles vivem em árvores, tá? A gente fala arborícola, eles vivem em árvores. E entre os antropóides, né, existem os primatas maiores, embora alguns tenham representantes de pequeno porte. Um outro detalhe importante que nós colocamos, também existem uma outra forma da gente falar, de que são primatas caudados e primatas não caudados. Então, quando a gente fala dos prosímios, a gente pode falar também de primatas caudados, tá? Porque eles têm uma cauda, que seria um quinto membro, e esse quinto membro permitiria a eles uma locomoção e uma ação muito mais eficiente em árvores. Já os antropóides, como gibão, orangotango, gorila, chimpanzé e o próprio ser humano, são primatas chamados de não caudados, tá? Então, partindo desse princípio, né, o Homo sapiens ele é recente, ele tem cerca de 1 milhão de anos, né, quando foi descoberto aí os primeiros humanoides que a gente tem, primatas humanoides, né? Mas acredita-se que os primeiros humanoides, né, tenham surgido há mais ou menos 5 milhões de anos, entre 4,5 e 5 milhões de anos, tá? Enquanto o registro fóssil mais antigo do ser humano é de aproximadamente 195 mil anos, tá? Encontrado na Etiópia. Então, ele fala, né, em seu livro Origem das Espécies, Darwin evitou discutir especificamente a evolução da espécie humana. No entanto, em 1871, já aí passados quase 20 anos da publicação no livro Origem das Espécies, ele publica uma nova obra, que é A Descendência do Homem, né? E isso causou uma série de problemas para ele. Defendeu a origem da espécie humana como resultado da evolução de um ancestral primata. Mais uma vez, suas ideias e aqueles que as defendiam foram atacados, né? Porque imagina, na parte religiosa, como é você falar que o homem descende do macaco? Então, essa parte do homem descende do macaco veio daí, tá? Então, principalmente por pessoas religiosas, que não podiam, em nome da perfeição, né, que deveria caracterizar o ser humano, criado por Deus, sua imagem e semelhança, aceitar que nós descendêssemos de seres que eles chamariam e chamam até hoje alguns de inferiores. Alguns cientistas também se opuseram às conclusões de Darwin, tendendo a contrariar os dogmas da igreja, né? Mas ele fala, a crítica mais comum do livro do Darwin sobre a origem da espécie humana era dirigida à ideia de que o ser humano é filho, ou seja, descendente do macaco. Que argumento pode ser contraposto a essa ideia? Não, a gente não é descendente do macaco. O que o livro fala de maneira muito clara é que o homem ele tem ancestrais primatas por causa dos estudos dos ossos. Então, os nossos ossos são muito parecidos com os dos primatas. Passados mais de 150 anos, né, das ideias do Darwin, hoje foi 1859, né, galera? Então, ó, 1859 para 2009 são 200 anos, tá? Então, passados mais de 200 anos aí da publicação do livro, Darwin nasceu mais de 150 anos, né? O Darwin nasceu em 1809, então 200 anos do nascimento dele, foi em 2019, em 2009, aliás. Como suas ideias são encaradas até hoje? São as principais ideias biológicas aceitas por todos os biólogos, né? Então, as teorias do Darwin, o Darwin é considerado o pai da biologia moderna. Então, de fato, ele é considerado, né, que isso que o homem ele tem uma ancestralidade muito próxima dos primatas. Então, essa é uma característica bastante particular dos primatas de forma geral, tá? Então, observando aqui, ó, os primatas ancestrais, nós temos aí os lêmures, né? Os tarcídeos, né? Os macacos do Novo Mundo, os macacos do Velho Mundo, né? Que são assim chamados, né? Os gibões, orangotangos, os gorilas, os chimpanzés e, por último, o homem. Então, dentro da escala evolutiva, nós estamos aqui, ó, 5 milhões de anos,
tá? E uma coisa curiosa, 96,4% das características genéticas do chimpanzé são compartilhadas com os seres humanos. Então, existem algumas características, alguns genes que não estão associados a isso. E aqui, o que eu acho que é mais legal, estão relacionados os tipos de hominídeos descobertos, tá? Então, observando de uma maneira bem clara, nós estamos aonde? Nós estamos aqui, ó, há aproximadamente 500 mil de anos, 500 mil anos, né? Então, o que nós somos? Nós somos uma profusão, ou seja, um cruzamento básico entre o Homo erectus e o Homo neanderthalensis, para surgimento do Homo sapiens. Então, observando essas faixas, elas mostram para mim o período de vida que determinados animais humanoides viveram. Então, observando aqui o primeiro primata encontrado, ele tem aproximadamente, ele viveu muito pouco, 6,5 milhões de anos atrás, mas ele não viveu 600 mil anos. Houve um grande intervalo até encontrarem uma ossada muito semelhante, aqui ainda não está completa, né? E aí, por volta de 5 milhões de anos, surgem os ardipithecus, né? Ramidos. Depois surgem, né? Aí surge aqui o Australopithecus, né? A Anamanensis, depois surge junto com ele, percebam que as linhas elas se encontram, o Australopithecus afarensis, o Australopithecus aqui, né, também aparece, né, nessa característica. Então percebam que vários desses organismos coabitaram a Terra, ou seja, viveram ao mesmo tempo. E muito provavelmente esses animais, por características semelhantes, acabaram cruzando e formando novos indivíduos. Então, essa é uma das teorias que está associada a esse conceito, tá? Então, por exemplo, aqui, Homo neanderthalensis, né, eles acabaram vivendo junto com o Homo sapiens. O Homo sapiens surgiu de uma variação do Homo neanderthalensis, né, e do Homo, e segundo consta, né, de confluências entre eles, ou seja, de cruzamentos entre eles. Alguns autores dizem que o Homo habilis e o Homo rudolfensis, o resultado dele formou o Homo ergaster, né? Então, aqui mostra a estrutura craniana e mostra uma semelhança muito grande. Isso é uma coisa que vocês têm que ficar bastante atentos. Estrutura do crânio muito semelhante, né? Com exceção dessa parte aqui, ó, mandibular, um pouco mais alongada do neanderthalensis, e eles eram mais baixos que nós, mas mostra um crânio muito desenvolvido. Isso é uma outra coisa que eu quero que vocês observem, o tamanho dos crânios. Pequenos, mas conforme a evolução vai subindo, os crânios vão aumentando. Significa cérebro mais desenvolvido, significa uma capacidade de realizar atividades muito maior. Então ele fala, possíveis linhas evolutivas, né? Então o formato do maxilar, o tamanho dos ossos, o tamanho da caixa craniana, tá? Isso mostra um aumento na capacidade intelectual e na capacidade de fabricar ferramentas, né? Então, os australopitecos, né, são os primeiros primatas, né, os australopitecíneos, né, eles surgiram, né, no sul, né, no hemisfério sul. Eles viveram aproximadamente 4 milhões de anos atrás. E aí nós temos alguns importantes, né, o Australopithecus africanos, o afarensis, né, os Paranthropus boaceae, né, que pertencem a uma linhagem dos Australopithecus, ou seja, uma espécie nova que surgiu. Da mesma forma, o gênero Homo. Homo habilis, 2 milhões e meio de anos. Homo erectus, 1,6 milhões de anos. Homo neanderthalensis, aproximadamente 400 mil. E nós, Homo sapiens, aproximadamente 300 mil anos. Então, o conjunto desses indivíduos, por tamanho de crânio, tamanho de mandíbula, característica do tamanho do cérebro, são muito importantes. Então, o homem moderno mesmo, ele é muito recente. Outras coisas, né, que são muito importantes. A capacidade de andar sobre duas pernas é uma vantagem para nós. O nosso polegar, ele é o único dos primatas que é oposto aos outros dedos da mão. Então, se você observar a sua mão, né, com os dedos da mão fechados e com o polegar aberto, você vai ver que ele vai no sentido contrário. Isso permite a gente pinçar. Então, a gente consegue pegar coisas menores, né, usando a ponta dos dedos. O tamanho do cérebro também, o tamanho do crânio também é uma característica. E a consciência. Isso é uma outra coisa que é muito discutida. O que significa, né? Significa que a gente chama de consciência de si mesmo. Ou seja, quando você se olha no espelho, né? Quando você se olha no espelho, você fala,
sou eu. Mas você só vai ter essa noção a partir dos 7 anos de idade. Olha que loucura. Então, muitos animais têm essa característica. Os primatas, alguns têm, outros não, tá? Então, essa é uma característica também muito própria nossa. Então, isso também permite a nós uma forma mais robusta de entender a nossa vida, né? Então, ele fala um pouquinho aqui, né, de novas descobertas. Quando os primeiros humanos modernos surgiram há 200 mil anos, é bem provável que outras espécies também habitassem o continente. Até agora, porém, os registros fósseis não trazem essas evidências efetivas, né? E análises recém-concluídas de restos de algumas espécies encontradas em algumas cavernas na África do Sul indicam pela primeira vez que teria acontecido de fato. Conhecidos como Homo naledies, né, eles teriam vivido entre 230 a 340 mil anos atrás, coincide, né, com o período em que o Homo sapiens evoluiu na África subsaariana. É a África que vai no sentido da Ásia, tá? E com altura de 1,50 m, postura, né, ereta e pesando 45 quilos. Esse hominídeo, né, tinha mãos com dedos extremamente curvos, adaptados para o uso de ferramentas, né? Quanto para escalar árvores. Então, ajudadas por um dorso largo, as costas largas, similar ao dos homens mais arcaicos, os homens mais antigos. Seus pés eram praticamente indistinguíveis, né, dos humanos modernos, ou seja, não dava para se distinguir, junto com suas longas pernas, que indicavam que eles eram capazes de caminhar eretos longas distâncias. Seu cérebro, no entanto, ainda era muito pequeno, tinha tamanho aproximado de uma laranja, ou equivalente ao do gorila atual. Os dentes, por sua vez, também eram pequenos, sendo muito parecidos com os nossos, do que com outras espécies. E eles perceberam, os cientistas, mais de 130 fragmentos de ossos e pedaços de esqueleto e acreditam pertencerem a no mínimo 3 indivíduos, 2 adultos e uma criança. Todos com características que os colocam de maneira muito correta, muito indubitável, né? Quando a gente fala indubitavelmente, né? Com muita certeza, né? De que, de fato, né? Eles são exemplares desse Homo naledi. A possibilidade de que esses Homo naleds tenham sido vizinhos dos nossos antepassados na África também tem forte impacto nas pesquisas, né, paleoarqueológicas, né? Exigindo uma revisão na noção de todas as ferramentas desencavadas lá e datadas a partir de aproximadamente 200 mil anos. Então, o que consiste essa descoberta, né, descrita na reportagem? Sobre uma população que até então se acreditava que só existia o Homo sapiens, mas acredita-se que havia uma população que coabitava com os Homo sapiens na Terra no período no continente africano. Qual que é a importância dela? É uma ligação. Gera-se o que a gente chama de elo de ligação. Existem na ciência vários espaços, né, ainda não discutidos e não descobertos sobre algumas questões da ciência. Então, esses espaços que a gente chama de hiato, tá? Hiato científico, isso faz com que novas pesquisas sejam feitas. Agora, eles vão tentar fazer uma análise genética para ver o grau de semelhança entre eles. Ele fala que tipo de material foi analisado? Ossos, utensílios, né? Todos dentro de uma caverna, tá? Que é o que ele coloca aqui. Ok? Então, essa é uma característica muito bacana, né? Então, isso permite a nós, né, uma grande vantagem evolutiva, o fato de sermos bípedes, de apresentarmos, né, essa característica de andar sobre 2 pernas. Porém, nós somos destituídos de algumas coisas, né? E aí o Pro vai comentar algumas coisas que são importantes. Por exemplo, nós não temos uma boa velocidade, não temos pelos em excesso para poder brigar contra o frio. Então, nós viveríamos apenas na região onde tem sol, tá? Então, essa é uma característica. E temos um comportamento de grupo, que a gente chama de comportamento gregário. Cuidamos permanentemente dos nossos filhotes, isso também é uma vantagem para nós em relação às outras espécies. Então, isso é extremamente importante, e para nós é uma extrema vantagem. E permitiu que nós consigamos, ao longo do tempo, gerar uma série de novas benfeitorias, principalmente a fabricação de ferramentas. Agora, efetivamente, de onde a gente veio, né? A imagem que você vê desse processo aí de observar o deslocamento das espécies, que é chamada de hipótese multirregional, são inúmeras populações. Só que tem um detalhe. Em algumas
Em algumas épocas, a gente precisa pensar um negócio, né, gente? Os continentes não eram nesse formato, os continentes eles foram se movimentando. Então, talvez pela movimentação dos continentes e dos oceanos, nós tivemos áreas que estavam de maneira periódica alagadas e algumas que não estavam. E algumas que acabaram ficando na forma de terra firme ou alagadas. Então, essa hipótese multirregional, ela ainda tem que ser verificada, é a mais aceita, tá? Mas essas populações, elas acabaram migrando. Então, assim, você olha e fala assim, peraí, mas caramba, não tem ninguém nos Estados Unidos, aqui na América do Norte, ninguém no Brasil. Muito provavelmente essas populações que migraram dessa região aqui, acabaram através dessas ilhas, que provavelmente estavam emersas na forma de mais montanhas, então o mar devia estar mais recuado, e permitiram que essas populações migrassem, né, de um lado ao outro, chegando aos Estados Unidos, né, América do Norte e América do Sul. Tá? Então, isso é mais ou menos o que eles colocam como provável região de encontro. Isso por quê? Porque muitas populações, principalmente nessa região Maori, né, na Indonésia, os índios têm, os nossos índios têm uma característica morfológica muito parecida com a deles. Então, por esse motivo, provavelmente, esses indivíduos, a gente tem uma origem mais aqui, ó, dessa região, dessas ilhas, que é um contato importante com essa região da América do Sul, tá? Então, ele fala, né, nesses pontos aqui, ó, que o Pro fala, a chegada dessas hipóteses, né, a chegada em relação à América. Então, tá aqui, ó, são essas questões. Então, olha como fica. Então, muito provavelmente eles chegaram por aqui, tá? Através desse estreito, que provavelmente nesse período estava congelado, então eles conseguiram migrar de um lado para outro. A gente olha aqui, parece um pontinho, mas a gente está falando de uma distância enorme. Mesma coisa aqui, ó. Nós temos aqui algumas áreas entre a Oceania, no Pacífico e a América do Sul, que tem ilhas. Até isso é um detalhe muito importante, tá, galera? Não sei se vocês sabem, mas boa parte dos barcos não navegam nessa região do Pacífico, por causa da quantidade de ilhas que aparecem aqui por atividade vulcânica. Então eles preferem fazer a curva ou por cima ou pela beirada, né, que a gente fala. Normalmente eles fazem esse caminho aqui, ó, dando a volta, tá? Aqui a gente não tem. Aqui a gente tem a maior abertura, a maior profundidade do planeta, né, de águas profundas, tá? Então ele fala, é correto afirmar que o desenvolvimento de uma caixa craniana maior e da inteligência foi determinante para andar sobre duas pernas? Não, não é o fato de ser mais inteligente ter uma caixa craniana. Foi uma modificação na nossa cintura, que acabou formando a nossa característica bípede, tá? Revisite a árvore humana, né, nesse capítulo, e determine o que caracteriza o grupo de hominídeos que deu origem ao Homo sapiens. Crânio mais largo, mandíbula mais curta e mãos, né, dedos mais finos e capacidade de pinçar. Essas são as características, né? Então ele fala, né, fomos errantes ao princípio. Conhecíamos a posição de todas as árvores num raio de 200 quilômetros. Quando a seca era prolongada ou o frio era intenso, nosso grupo partia, porque a maior parte dos seres humanos naquele período era nômade. Quando a seca era dessa forma, então eles iam embora, às vezes para áreas desconhecidas, procuravam um lugar melhor, e quando não nos dávamos bem com outros, nosso pequeno bando nômade, partíamos à procura de um grupo mais amigável em outro lugar. Sempre podíamos começar de novo. Durante 99,9% do tempo, desde o aparecimento da nossa espécie, fomos caçadores, saqueadores, errantes nas savanas e nas estepes. Não havia guardas de fronteira, então, nem funcionários de alfândega. A fronteira era por toda parte. No livro Pálido Ponto Azul, de Carl Sagan, ele discorre sobre o deslocamento dos primeiros homens no planeta. O que consiste, então, a hipótese multirregional? De que, a partir de uma área, provavelmente a África, as populações de hominídeos se dispersaram para múltiplas regiões. Qual a hipótese mais aceita da chegada no ser humano da América? A Ásia, né? Da América a partir da Ásia, que eles atravessaram a Sibéria em direção ao Alasca, tá? Essa provavelmente é a hipótese mais clara. Mas já há vertentes e estudos relacionados entre ilhas ao redor da Austrália e a Oceania em relação à América do Sul, tá? Podemos afirmar que a capacidade do Homo sapiens foi um fator para a sua sobrevivência e a extinção de outras espécies no planeta?
Pode ser, cara, você pode falar que a nossa capacidade de fabricar alimentos, a domesticação do fogo, né, o uso do fogo contra o frio, isso talvez tenha sido um dos fatores primordiais para a sobrevivência do ser humano. Então, essa é uma característica bastante importante. Então, ele pergunta de novo, né, revisitando, né, a nossa árvore evolutiva, responda se é possível afirmar que o gênero Homo tenha substituído. Gente, não se substitui nada, tá? Provavelmente o Australopithecus entrou em extinção, porque não encontraram nada até depois de 1 milhão de anos atrás, e aí essa população variou formando o Homo sapiens, tá? Então não entra nessa pilha não de substituído. Substituir ninguém substitui. Um bicho morre para o outro viver, ponto. Um está mais adaptado, o outro menos. Então ele diz, né? Coloque verdadeiro ou falso. O chimpanzé e o társio são exemplos de antropóides? Sim. Macaco-aranha e lêmure de prosímio? Sim. Primatas originaram-se de mamíferos insetívoros? Sim, provavelmente. Ou onívoros, né? De acordo com a evolução dos primatas, os gorilas surgiram antes dos macacos? Como assim? Não, né? Surgiram junto. Chimpanzés e seres humanos descendem de um ancestral comum? Eles têm, não ancestral comum. Não descendem de ancestral comum. Eles têm ancestrais diferentes. Linhas de vida diferentes. Mas eles têm ancestral comum de primata, tá? Então, eles descendem de um primata comum e não de um ancestral comum, tá? Ok? Então, aqui o Australopithecus africanos, o Homo habilis, você vai fazer essa conjugação, né? Homo habilis, habilidoso, né? Confeccionava ferramentas. Apresentava aproximadamente 1,5 m, posição ereta, com dedos extremamente curvos, e são vizinhos dos Homo sapiens na África, né? O Homo naledi, né? Que é a letra D aqui. Viviam em grupos e comunicavam entre si e acreditavam terem dado origem ao Homo sapiens. Provavelmente os australopithecus africanos. Aliás, perdão. Os Homo neanderthalenses. Letra E. Possuía baixa estatura, corpo robusto, conviveram com Homo sapiens de quem possivelmente contraíram doenças. Talvez o australopithecus africanos. Então eram bípedes, tinham caixa craniana pequena e eram considerados ancestrais do gênero humano, tá? Que é o Homo erectus, beleza? O ser humano moderno apresenta a planta do pé com a superfície plana e a coluna vertebral ereta. Como que você explica isso na característica lamarquista? Pelo uso. Então, pelo uso, né, da planta do pé o tempo todo e a tentativa de ficar em pé buscando galhos permitiu a ele o uso. Então, pelo uso, essas características se perpetuaram. Do ponto de vista darwinista, essas características eram vantajosas e, dessa forma, eles tinham mais alimento, mais território, mais reprodução, mais filhotes, e aí, dessa forma, passaram as suas características para os próximos descendentes, tá? Explique por que é enganoso considerarmos que a evolução humana ocorreu em uma sequência de degraus que levou ao Homo sapiens. Cara, é enganoso porque, como a gente vai colocando o que a gente descobre, a gente não consegue estabelecer uma regra efetivamente de onde que eles surgiram. Mas, na verdade, eles evoluíram de maneira concomitante, né? Ao mesmo tempo. Alguns conseguiram sobreviver, outros não. Nós conseguimos, os outros primatas hominídeos não. Né? Qual a relação entre as mudanças e o comportamento dos hominídeos? As mudanças ambientais elas foram fundamentais na migração dessas populações e da conquista de novos territórios. Essa é a principal relação entre o comportamento dos primeiros hominídeos. Altamente nômades, né, e buscavam novos espaços a cada momento, conquistando novos espaços, indo de lado a lado durante todo o planeta e colonizando algumas partes, ficando durante um tempo, e aí isso permitia que eles pudessem se reproduzir mais em um determinado ponto. Esses grupos se dividiam, podiam ir para outras regiões, e assim por diante. Embora não tenha sido uma explicação definitiva sobre a origem da evolução dos Homo sapiens, que evento geológico pode ter favorecido a chegada do ser humano moderno à América? A glaciação, o gelo, tá? Muito provavelmente o gelo, tá? Formação de grandes geleiras. Qual a diferença entre as duas principais explicações da origem do... Qual a diferença básica entre as duas principais explicações da origem do homem moderno? A principal, que eu acho que qual a diferença básica é a origem, da onde eles vieram, efetivamente de quem eles descendem, qual que é o seu descendente mais próximo, tá? E em que tempos? Em tempos de tecnologia avançada, já existem robôs que se movem, falam, reagem à presença, simulam, blá, blá, blá.
Seria possível? Seria esse o próximo passo da evolução humana? Gente, não. A tecnologia ela vem só para facilitar a nossa vida. Vamos esquecer essa parte de inteligência artificial. Apesar dela já existir, mas ela é um robô. Se eu desligar a energia, ela não é autossuficiente. Comente a forma como o Homo sapiens se espalhou pelos continentes há 12 milhões de anos atrás e compare com os dias de hoje. Há 12 milhões de anos atrás, eles se juntaram, né, migraram e se espalharam a partir da hipótese multirregional, onde eles partiram de um determinado ponto, muito provavelmente por problema ambiental, por falta de alimento, chegando em outras regiões. Era uma população gigante, a gente não pode pensar em poucos indivíduos, a gente tem que pensar na ordem de milhões, e esses milhões de indivíduos acabaram se dividindo em grandes grupos e indo para outras áreas, ok? Então, essa é uma característica desse grupamento, ok? Beleza? Galerinha, então a gente fecha e encerra esse ciclo, né? Espero que vocês assistam essa aula com tranquilidade e provavelmente a gente tenha aí uma semana de provas abençoada, tá bom? Beijo, galera. Até a próxima aula.